O Código de Defesa do Consumidor, criado em 11 de setembro de 1990, provocou importantes alterações no cenário jurídico brasileiro, assegurando maior equilíbrio nas relações travadas entre o fornecedor de produtos e serviços e os consumidores, pobres consumidores. O Código do Consumidor entrou em vigor para conter imperfeições, são inevitáveis nesse mercado de consumo, conferindo ao consumidor uma igualdade jurídica, de uma forma suficiente para compensar a desigualdade econômica frente aos fornecedores. A lei prevista no Código tem como objetivo proteger pessoas fragilizadas, muitas vezes por agressivas práticas abusivas no mercado. Como fazer valer o que prevê o Código de Defesa do Consumidor? Será que existe uma maneira do consumidor fugir dos preços abusivos? E aí? É o que nós vamos discutir agora. Não sai daí, o Alerta Geral está começando. Olá, boa noite. Segundo uma pesquisa feita pelo Ministério da Justiça, 50% dos 1.300 entrevistados conhecem muito pouco os direitos do consumidor em relação a todos os tipos de serviços de telecomunicações, energia elétrica e os planos de saúde então. O levantamento foi realizado em 131 municípios brasileiros, isso entre dezembro de 2012 até janeiro de 2013. Entre as pessoas que procuram o judiciário para tentar resolver esses problemas relacionados aos direitos dele como consumidor, 49% alegam ser o único meio que restou. 20% se cansaram de tentar resolver com a empresa. Quem não cansa? 14% queriam indenização por danos morais. 6% confiam mais numa decisão do judiciário. E 3% apenas não conheciam nenhuma forma de saber o que fazer. Por que as pessoas ainda desconhecem os seus direitos? Onde recorrer quando você se sentir lesado em relação aos preços? Para responder estas e outras perguntas, eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios o advogado Irlan Oliveira Melo, o administrador de empresas e consultor financeiro Renato Viana e a coordenadora institucional do Movimento das Donas de Casa, Solange Medeiros. E olha, queridos, além dos nossos convidados aqui, nós contamos também com a sua participação para enviar as suas perguntas em comentários sobre o nosso tema em questão. Você já sabe, 3209-3301, o 31 antes, hein? 31-3209-3301, ou então pelo alertageral@redesuper.com.br. Nós temos também o nosso Twitter, rapidinho, @alertageraltv. Bom, quero agradecer a participação de cada um, Irlan, que a gente encontra muito aqui de manhã, né, Irlan? Verdade. E, bom, vou começar aqui primeiro pelas senhoras, né, poderem coordenar, mostrar para a gente como é que funciona isso. Solange, explica para a gente inicialmente, mais de 3 milhões de pessoas, só no ano passado, fizeram reclamação com relação à telefonia. Isso é verdade? Na verdade... É o número 1? É o número 1. É o que se apurou nessa pesquisa, né? Com certeza, o número é infinitamente maior, né? Se procurarmos todas as entidades que trabalham o Código de Defesa do Consumidor ou a legislação do consumidor em geral, você vai ver que quem bate recorde de reclamação, a telefonia, principalmente telefonia móvel. A móvel. É. Hoje estava mostrando na televisão, numa reportagem, que a telefonia fixa daqui a pouco vai acabar. Está quase acabando. A maioria, muitos lares hoje em dia não preferem nem ter telefonia fixa. Telefone hoje eu vi uma notícia que é 2 por 1. É verdade. 2 por 1. E logo depois da telefonia, o que mais existe de reclamação? Em geral, a prestação dos serviços públicos, em geral, ela demanda muita reclamação. Serviço de energia elétrica demanda muita reclamação, porque o consumidor, muitas vezes, ele se vê prejudicado e não sabe o que fazer, porque quem presta o serviço de energia elétrica é uma única empresa e ele não tem muita escolha, é aquela ou aquela, né? Uhum. Então, este também faz muita reclamação. E aquela mais do dia a dia, daquelas coisas que as pessoas mais demandam, né? Alimentação, compra de eletrodomésticos, o varejo em geral.
onde as pessoas não são tratadas realmente. O consumidor não é tratado dignamente como deveria e como prevê o código que lhe dá toda a cobertura, né? Mas o próprio comerciante também não tem conhecimento dele e muitas vezes ele, por ignorância, ele também comete erros E acaba sofrendo depois algum tipo de sanção. E sanção. sofre depois a consequência. Bom, Ilan, você que está aí no dia a dia, as pessoas te procurando para tentar, pelo amor de Deus, me ajuda a resolver isso aqui, né? Já gastei dinheiro, já corri atrás e esse povo não me respeita. Explica um povo nosso aqui, telespectadores, como é que as pessoas que normalmente te procuram, o sentimento e mostrar para eles o seguinte, existe solução? Sim, primeiramente, eu creio que o Código de Defesa do Consumidor foi um grande avanço para a nossa sociedade. Por quê? Porque antes da existência do Código de Defesa do Consumidor, nós utilizávamos legislações espaçadas e principalmente o Código Civil. Com o marco do Código de Defesa do Consumidor, e uma coisa interessante é que muitas vezes nós não sabemos os direitos que temos e por conta de não sabermos os direitos, nós não sabemos também como exigi-los, né? A partir do momento que você tem um código que estabelece direitos e deveres, obrigações, que coloca temas específicos para serem tratados, a partir desse momento você começa a perceber que tem situações que você pode recorrer e que você vai conseguir ter acesso. Então, no escritório a gente vê de tudo. Ontem, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela está com a seguinte situação. Alguém fez uma compra indevida no seu cartão. E ela foi para reclamar. E eles pediram um prazo, isso foi sustado da sua conta, mas de repente esse valor retornou. E aí ela reclamou de novo e ela quer saber o que fazer. O judiciário chama essa circunstância de mero aborrecimento. Mas como um aborrecimento desse pode ser resolvido? Pode ser resolvido administrativamente, através dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, como o caso do PROCON, ou através do judiciário, onde você vai tentar explicar, né, para um juiz que esse caso passa do mero aborrecimento e entra na esfera do dano moral, que é um sofrimento injusto causado, no caso, pela empresa prestadora do cartão. Eu vou até aproveitar esse momento aqui, a produção colocou alguns telefones. Você que está em Minas Gerais nos procurando, nos assistindo neste momento, olha, no 31156, esse aí é o telefone nosso aqui, mas o telefone 31156, esse eu vou pedir para eles colocarem, simples, 156. Aqui em Minas Gerais você pode entrar em contato com o PROCON e procurar resolver as suas dúvidas. Nós temos o PROCON na Assembleia Legislativa, aqui em Belo Horizonte, eles vão colocar ali a produção para a gente. Temos até da produção ali, da dona de casa, olha lá, Belo Horizonte, o PROCON da Assembleia Legislativa, no Lourdes, e 2108-5500, também da Assembleia, mais um ali na Praça 7, no centro da cidade, no 3272-0108. Eu vou pedir a produção para deixar ali uns 15, 20 segundos, enquanto a gente vai conversando aqui, para as pessoas aí terem a liberdade de pegar aí um telefone e poder anotar. 31156 é o mais fácil para todos vocês. Eu creio que nos outros estados que vocês estão nos assistindo, se você entrar na internet e escrever PROCON aí, pode ter certeza que você vai achar no seu estado, que está dando muito trabalho e muita fila. Daqui a pouco eles estão reclamando da fila no PROCON. Você sabe que eu li outro dia uma reportagem que o brasileiro levantando de casa, perguntaram para ele assim, qual a coisa que você mais detesta? 81% disseram filas. É a coisa mais detestada. Pode ser no aeroporto, pode ser no ônibus, pode ser no banco. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Nós temos aqui uma pessoa que vai ajudar a gente a entender direitinho como é que funciona a relação bancária, né, Renato? Você é consultor financeiro e, de certa forma, você presta muito serviço para os bancos. Como é que fica o outro lado, o fornecedor? Ele está sempre tentando aprimorar. Você estava conversando com a gente aqui no intervalo, antes do início do programa, como que os bancos estão tentando se adequar. Então, vamos começar dizendo o seguinte, o que os bancos estão fazendo, estão realmente fazendo para se adequar à legislação e prestar um serviço digno à população? Os bancos têm interesse, inclusive, que resolva esses problemas, porque não existe o sistema financeiro bancário sem o consumidor, né? Sem ter o cliente. Então, ele precisa ele tem interesse em fazer uma prestação de serviço bem feita justamente para preservar o seu bem maior, que é o cliente. O consumidor, inclusive essa semana é a semana do consumidor, né?
Na Tem realidade, comemorando. dia 15 de março é celebrado mundialmente. o Dia do Mundialmente. Consumidor, né? Internacional. E aqui no Brasil, acho que o consumidor não tem nada para comemorar, porque ele é desrespeitado em todas as áreas, não só no sistema bancário, Financeiro. mas de telefonia, prestação de serviço público, privado também, igual foi mencionado aqui. Você compra um produto e a loja não se responsabiliza, a fábrica também não. A Então, garantia assim, da fábrica. não tem garantia, a garantia... agora ainda inventaram a garantia estendida, né, que ainda tem gente que ganhar ainda mais um acredita pouquinho. nisso. Ganhar mais um pouquinho. Ainda tem gente que acredita nisso. Eu acho que isso não é nem de defesa do consumidor, isso é polícia, porque isso é roubo, isso é estelionato. Né? Não, tem gente que compra seguro do seguro. Do seguro, exatamente. Então, é o que eu falo, o consumidor aqui no Brasil não tem nada para comemorar. E o consumidor também, igual mencionou aqui o nosso colega, o doutor Irlan, que ele é muito mal instruído. Né? O consumidor não tem instrução para receber essas informações e ele também não procura. Né? Tudo bem que as informações às vezes não chegam para ele com letras grandes, os contratos bem elaborados, de fácil entendimento, mas o consumidor também não procura ler. É costume aqui no Brasil a gente comprar um produto e não ler o manual do produto. Então, quanto mais ler os direitos que cada consumidor tem. Aqui não faz parte da cultura no Brasil. Agora, os bancos, eu poderia até falar assim que existe um banco, até porque tem outros bancos também copiando esse banco que tomou a iniciativa de investir, e ele investiu muito na qualidade do atendimento dos seus gerentes, das suas agências e na prestação de serviço. Então, esse banco, que inclusive é o segundo maior banco aqui no Brasil, em termos de rentabilidade, de lucro, de faturamento, número de funcionários, número de agência, esse banco ele estendeu o horário de atendimento ao cliente. Então, isso é um avanço que esse banco teve. Outros bancos estão caminhando para isso também. No caso que o doutor mencionou, este banco que começou a fazer isso aqui no Brasil, se você fez uma compra com cartão de crédito e essa compra ela não foi autorizada, ela não foi, o consumidor não está satisfeito com essa compra, o banco estorna imediatamente. É lógico que tem um prazo de 48 horas para que o outro... Depois que faça a reclamação. Depois que faça a reclamação, para o banco entrar em contato com o lojista, né, onde foi feita a compra, e esse lojista provando que realmente aquela compra, aquela transação é legal, o banco dá novamente o débito na conta do cliente. Entendi. Mas isso já é um avanço. Tudo bem que não resolve o problema do consumidor que foi lesado, né? Que teve um mero desconforto, não, né? Um mero aborrecimento. Mero aborrecimento. Isso não é mero aborrecimento. Pô, se eu fiz uma compra e ela não é real, eu tenho que ser debitado, se alguém utilizou, né, o seu nome para fazer essa compra indevidamente.